Júlio, um idoso de 72 anos, vivia sozinho em uma pequena vila do interior, onde todos o conheciam como o homem que nunca reclamava da vida, apesar de ter perdido quase tudo. Sua casa simples mal segurava o vento que soprava no inverno, e sua única fonte de renda era a pequena aposentadoria que mal pagava a conta de luz. Ainda assim, Júlio costumava caminhar pela vizinhança, recolhendo latas e pequenos objetos abandonados, mais por hábito do que por necessidade. Em uma dessas caminhadas, algo chamou sua atenção no terreno baldio perto da antiga estação. Entre o mato alto e ferrugem, estava um carro completamente abandonado, um modelo antigo que ele jurava reconhecer de algum lugar. Por impulso, decidiu chegar mais perto. O carro estava coberto de poeira, tinta descascada e marcas do tempo, mas tinha algo estranho, e todas as portas estavam trancadas, menos o porta-malas entreaberto, como se alguém tivesse tentado forçá-lo. Júlio, curioso, ergueu a tampa com cuidado, esperando encontrar apenas lixo ou sucata. Mas no fundo, protegido por uma lona grossa, estava um baú de metal com trava reforçada, do tipo que não se vê em objetos comuns. Ele hesitou, pensando em chamar alguém, mas havia algo naquela descoberta que parecia pedir para ser desvendado por ele. Sem coragem de abrir ali, fechou o porta-malas e decidiu voltar no dia seguinte com ferramentas. Mal sabia ele que aquela decisão mudaria completamente seu destino. Naquela noite, mal conseguiu dormir. A ideia do baú o atormentava como se escondesse não apenas um segredo, mas também uma resposta para algo que ele mesmo não sabia que buscava. Júlio se levantou antes do nascer do sol, pegou a antiga caixa de ferramentas do falecido pai e voltou para o terreno baldio. O lugar parecia mais silencioso do que o normal, quase como se a cidade inteira estivesse dormindo profundamente. Quando abriu o porta-malas outra vez, sentiu um arrepio percorrer suas costas, e o baú estava exatamente como deixará. A trava enferrujada cedeu com 2 golpes cuidadosos, permitindo que ele erguesse lentamente a tampa pesada. O que viu ali quase fez suas pernas desabarem. Dentro do baú, havia dezenas de pequenos cofres lacrados, empilhados com precisão, cada um envolvido em uma faixa de couro antigo. Entre eles, documentos plastificados, notas envelhecidas e selos de bancos internacionais datados de mais de 30 anos. Júlio, tremendo, pegou um dos pacotes e percebeu que estava repleto de barras douradas, em barras verdadeiras. Ele nunca tinha visto ouro de perto, mas aquele brilho não deixava dúvidas. A ficha demorou a cair, aquilo era uma fortuna. Ainda assim, o idoso se recusava a acreditar que o destino simplesmente colocará tamanha riqueza em seu caminho. Ele se sentou no chão, respirando fundo, tentando entender como aquilo havia parado ali. Ao examinar melhor a papelada, encontrou uma carta escrita à mão, assinada por alguém chamado Eduardo Bastos, e um nome que Júlio já tinha ouvido na juventude. O documento explicava que aquele ouro era fruto de um esquema milionário que envolveria políticos e empresários da época, e que Eduardo, arrependido, decidiu esconder tudo para impedir que caísse em mãos erradas. A carta também dizia que o tesouro deveria ser encontrado apenas por alguém honesto o suficiente para usá-lo da maneira certa. Júlio sentiu uma lágrima escorrer sem perceber. Por que aquilo tinha sido deixado para ele? Por que naquele carro esquecido? A verdade parecia mais improvável que um sonho. Júlio decidiu levar alguns documentos a um antigo amigo, Mauro, ex-policial que agora trabalhava como mecânico. Ele confiava nele desde a juventude, e achava que seria a pessoa mais indicada para ajudar a verificar se tudo era real. Ao ver as barras de ouro e ler os papéis, Mauro empalideceu, confirmando que aquilo tinha um valor incalculável. Calculou por alto, o montante ultrapassava facilmente os 260 milhões de reais. Júlio sentiu o peito apertar e não de ambição, mas de medo. Não tinha ideia do que fazer com aquilo. Se a história fosse descoberta pelas pessoas erradas, sua vida correria risco. Se escondesse, viveria com um peso enorme na consciência. Os dois passaram dias conversando, analisando cada detalhe, buscando entender se havia algum perigo imediato. O carro abandonado, segundo Mauro, pertencia a um homem desaparecido décadas atrás, injustamente Eduardo Bastos. O mistério se tornava mais profundo. Por que o veículo ainda estava ali?
E por que ninguém mais tinha encontrado o tesouro? Júlio percebeu algo estranho. Todos que sabiam da existência do ouro tinham desaparecido ao longo dos anos. Era como se o segredo tivesse sido protegido pelo tempo, esperando por alguém que realmente não o desejasse. E talvez por isso a carga nunca tivesse sido retirada dali. Era quase como se o próprio Eduardo tivesse escolhido aquele momento. Depois de refletir muito, Júlio tomou uma decisão surpreendente e não usaria o dinheiro para si. Em vez disso, entregaria o ouro às autoridades, mas só depois de garantir que fosse destinado a escolas, hospitais e projetos sociais da região. Mauro achou a ideia arriscada, mas entendeu. Júlio sempre foi um homem simples, com o coração maior que as dificuldades. Nos dias seguintes, ele e Mauro organizaram tudo discretamente, catalogando cada cofre e documento. A cada item que encontravam, Júlio sentia uma mistura de paz e tristeza, em paz por fazer o que julgava certo, tristeza por saber que continuaria vivendo humildemente, mesmo tendo tocado uma fortuna com as próprias mãos. Quando finalmente procuraram o promotor da cidade, apresentaram tudo com cautela. O caso explodiu na mídia local, mas Júlio pediu para permanecer anônimo. Ele não queria fama, nem reconhecimento, queria apenas que o ouro fosse usado de maneira correta, como Eduardo havia desejado. Após investigações, confirmou-se que o tesouro realmente estava ligado a um esquema milionário esquecido no tempo, e que Júlio havia, sem querer, revelado um dos maiores mistérios financeiros da região. O idoso se tornou uma espécie de lenda silenciosa na cidade, conhecido por poucos, admirado por todos que ouviram a história verdadeira. Alguns meses depois, a cidade começou a mudar. Escolas foram reformadas, hospitais receberam equipamentos novos e projetos sociais surgiram como nunca antes. Júlio passava pelas ruas e via crianças sorrindo onde antes havia abandono, e isso preenchia seu coração mais que qualquer riqueza material poderia. O carro abandonado foi removido, o terreno revitalizado, e o baú, e agora vazio, e foi entregue ao idoso como lembrança. Ele o guardou em casa, não como símbolo de fortuna, mas de propósito. Às vezes, sentado na varanda, Júlio sorria sozinho, pensando em como um simples passeio o levou a transformar a vida de tanta gente. E no fim, entendeu que a verdadeira riqueza nunca esteve no ouro,